Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Esta terceira semana, o título geral é: Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O título da terça-feira: Estimulados pela palavra e pelo Espírito. O versículo: Salmo 110, 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, amado Senhor. Nesse dia, Senhor, e em todos os dias da nossa vida, nós queremos andar no Espírito para produzir o fruto do Espírito, não só no nosso viver, mas ser energizados para andar em um só coração, em um só sentimento, em uma só alma, ser energizados para ter um único objetivo e caminhar juntos, um único comando a fim de trazer o Senhor de volta. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por essa riquíssima palavra, cheia de espírito, cheia de vida, que flui direto do teu trono, amado Senhor. De fato, o Senhor tem cada vez mais aberto o seu coração para nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta terça-feira é Estimulados pela Palavra e pelo Espírito. É importante nós entendermos que, para gerar o fruto do Espírito, é preciso que nós andemos no Espírito. E para andar no Espírito, nós precisamos da Palavra. Então, nessa terça-feira, eu vou ler alguns trechos. Tem o exemplo do raio laser, um exemplo muito rico. Às vezes é difícil de entender por causa dos termos técnicos, mas que mostra que Deus ele não quer apenas que no nosso andar, o andar peripatel é o primeiro andar que Paulo menciona em Gálatas 5. Em Gálatas 5:16, digo, porém, andai no Espírito, e esse andai é peripatel, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, esse andar é um andar no modo geral, no nosso viver. Paulo está dizendo, no nosso viver, nós precisamos andar no Espírito, aprender a exercitar o nosso Espírito. E aí entra a palavra, porque colocando a nossa mente no Espírito, através da palavra, cada vez mais nós exercitamos o nosso Espírito. E por permanecer mais tempo no Espírito, invocando o nome do Senhor, imergindo na palavra, lendo, fazendo transcrições, enfim, há muitas ferramentas, não é, que o Senhor nos deu para permanecer no Espírito e assim andar no Espírito. Mas Paulo ainda cita no versículo 25 um outro andar. Não no finalzinho do trecho do capítulo 5, ele diz, se vivemos no Espírito, quer dizer, se você aprendeu a andar peripatel, você aprendeu a viver no Espírito. Se você vive no Espírito, agora andemos também no Espírito. Parece repetitivo, não é? Mas aqui ele muda a palavra, no grego. Aqui é stoikel. O que significa, então, essa palavra? Então, vamos ler alguns trechos do Alimento Diário. Eu vou começar na página 41, primeiro parágrafo. E eu vou mesclando também com os pontos da imersão da terça-feira. Lembrando, não são os pontos da mensagem do atual domingo de Gênesis, mas da mensagem correspondente à semana que nós estamos no Alimento Diário, para nós ruminarmos. Quando andamos no Espírito, página 41, primeiro parágrafo, quando andamos no Espírito, peripatel, produzimos o fruto do Espírito, que é o amor ágape. Mas Deus quer ir além. Ele deseja que tenhamos outro tipo de andar no Espírito, também mencionado em Gálatas. Esse é um andar stoikel, um andar no mesmo ritmo, na mesma direção, sob o mesmo comando. O propósito de Deus não é apenas formar bons cristãos. Para cumprir sua vontade, ele precisa de algo mais poderoso, um andar stoikel. Então, se você olha na Bíblia, se você vê o Antigo Testamento, se você vê o Novo Testamento, esse andar stoikel, ele está ali. Quando, por exemplo,
o povo de Israel sai do Egito, eles têm que aprender a andar sob a direção de Moisés, e havia várias situações em que a palavra dava direção para eles. Por exemplo, de como eles deveriam acampar, não era do jeito que eles queriam, então tinha um jeito para acampar, tinha todo um modus operandi que mostrava para as outras nações que a nação de Israel era diferente. Até quando Balaão vai amaldiçoar a nação de Israel, o povo de Israel, e ele não consegue, ele abençoa, a primeira linha da bênção que ele dá, que ele cita, é: quão boas são as tuas tendas, que boas são as tuas moradas. Porque naquela época a moradia numa cidade, por exemplo, como Jericó, uma cidade de Canaã, era totalmente bagunçada, mas a moradia em Israel, perdoe-me, eu estou ficando sem voz de novo, a moradia em Israel, ali do jeito que o Senhor mandava, era algo muito organizado. Então, mostrava que Israel era diferente. E hoje, irmãos, a palavra, ela nos direciona, de modo que, quando nós seguimos a palavra como um só homem, quando nós seguimos esse comando da palavra de Deus, então mostra para todas as pessoas, essas pessoas são diferentes. Então, ainda voltando no exemplo, ali no exemplo do raio laser, eu achei isso muito rico. Por quê? Porque o raio laser, os fótons, eles têm o mesmo comprimento. E cada cor tem diferentes comprimentos. Eu acho que eu vou ler aqui na página 41, acho que é melhor. Então, mostra o seguinte, segundo parágrafo: para ilustrar melhor esse tipo de andar, que é o andar stoiquel, tomemos como exemplo o raio laser. A luz comum que recebemos é como o andar peripatel. Ela é essencial e permite o funcionamento de diversos dispositivos. No entanto, Deus precisa da igreja como uma arma poderosa para cumprir sua vontade, trazer seu reino à terra e encerrar esta era. Ele precisa de um raio laser. Tanto a luz comum como o raio laser são compostos por fótons. A luz nos alcança por meio de ondas eletromagnéticas. Como há diferentes cores de luz, existem também diferentes comprimentos de onda. Em outras palavras, a cor depende do comprimento da onda. Mas no raio laser, todos os fótons têm a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda. É isso que Deus está realizando em nós. Uma igreja como uma só cor, a cor celestial, com o mesmo comprimento de onda. Os fótons são somados e caminham no mesmo ciclo. Se estão em fases diferentes, um anula o outro. Graças ao Senhor, na igreja estamos sendo colocados em fase. Assim, a intensidade do raio é amplificada e ele pode ser direcionado a um único ponto. Deus precisa de um raio laser celestial. Para realizar sua obra com poder, ele precisa da cooperação da igreja. Mas se houver entre nós opiniões divergentes, ciúmes, invejas, discórdias e inimizades, seus objetivos não serão alcançados. Por isso, mais do que formar um grupo de cristãos com bom comportamento, Deus deseja usar-nos com um propósito específico: trazer seu reino à terra. Então, irmãos, isso é importante. Talvez você não entenda bem de forma técnica o exemplo do raio laser, mas a questão é uma só fase, um só comprimento, uma só cor, uma só direção. É algo que a palavra lança para nós, ela mostra para nós e nós seguimos juntos. Então, veja que interessante. Primeiro Paulo fala do andar peripatel, para depois ele falar do andar stoiquel. Por quê? Se eu não aprendo a andar no Espírito no meu viver, que é o peripatel, onde eu estou exercitando o meu Espírito, eu não vou produzir o fruto do Espírito. Logo, o que vai sobressair na minha vida são as obras da carne. E as obras da carne têm todo um departamento que atrapalham o avanço da igreja.
inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja. Todas essas coisas você pode até disfarçar. Você fala, não, isso não é dissensão. Não, isso não é facção. Não, isso não é discórdia. Todas essas coisas, irmãos, elas atrapalham a edificação da igreja, o avanço do Senhor para que o Senhor volte. Tudo isso são obras da carne. E se eu não aprendo a andar, o peripatel que Paulo coloca, andar no Espírito, utilizando todas essas ferramentas que o Senhor tem nos dado e para realmente exercitar o Espírito, então eu não vou conseguir andar o estoiquel, quer dizer, andar em uma só fase, uma só direção, um só comprimento de onda. Quando nós somos o poder, que é o poder de Deus, ele se manifesta. Lá na Torre de Babel, irmãos, para você ver, na Torre de Babel, o próprio Senhor, quando ele viu que o homem era ele disse, eis que o povo é e todos têm a mesma linguagem. Veja a importância de se ter a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Nós estamos falando de um homem na carne contra Deus e o próprio Deus reconhecendo. Se eles forem não tem restrição. Agora você imagina, irmão, ser numa só linguagem, numa direção, como esse raio laser, mas agora atuando com o poder de Deus. Esse é o ponto. Bom, deixa eu aproveitar e ler alguns pontos da imersão que são muito ricos, muito bons para nós ruminarmos, mergulharmos na palavra, ganharmos luz. Esse exemplo da luz também, no raio laser, é fantástico, porque nós recebemos luz na palavra individualmente, quando nós estamos orando, enfim, quando nós ouvimos uma mensagem, luz para nós. Agora, a direção da palavra profética, essa luz que vem, não é uma luz para o andar peripatel apenas, né? Mas principalmente para o andar estoiquel, para nós andarmos numa só direção. Bom, ponto 1 da imersão da terça-feira diz assim: temos visto pela palavra profética que a vinda do Senhor já está despontando. Para dar energia à igreja, o Senhor nos deu os adolescentes. Antes apáticos quanto às coisas de Deus, agora estão se tornando um modelo para nós, pela simplicidade e pelo amor diligente à palavra, engajando também jovens e entendentes. Isso está nessa terça do alimento diário e diz respeito ao Salmo 110, versículo 3, que nós lemos no começo. Aquela parte que diz, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Na versão King James, né? Terás o exército de jovens santos. Continuando, ponto 2. Nosso coração é um campo de batalha entre o espírito e a carne. A carne luta para ocupá-lo, de modo que a palavra de Deus não frutifique. Devemos procurar viver e andar no espírito em tudo o que fizermos. Deus também deseja que a igreja viva e ande na mesma frequência, sob o mesmo comando. Então, irmãos, essa sequência é importante. Deus nos dá a palavra é espírito e vida. A palavra nos faz andar no espírito. Andando no espírito, nós produzimos o fruto do espírito e anulamos a concupiscência da carne. Logo, nós também conseguimos andar em uma só fase, em um só comprimento de onda, como o raio laser. Aí é um andar estoiquel, numa só direção, num só objetivo, num só comando, que é o que diz o ponto 3. Vemos em Gálatas 2 tipos de andar. O andar peripatel produz pessoas que andam no espírito, e o resultado é um comportamento que é fruto do espírito. Mas Deus também precisa que seu povo tenha um andar estoiquel, que significa mais que bom comportamento. Trata-se de estar debaixo do mesmo comando, para que Ele nos use para cumprir a sua vontade. E aí,
tem o exemplo da caixa, da câmara de energização. É no finalzinho da terça-feira. Ali dentro, se você permanece, se você está no mesmo ambiente, você como um fóton é energizado. Todos ali são energizados. E veja, eu vou ler aqui na página 42, vou ler o último parágrafo. Dentro da câmara de energização há 2 espelhos, um em cada extremidade. Esses espelhos fazem com que os fótons colidam, ampliando a energização. Percebe o que o Senhor está fazendo conosco? Ele não quer apenas que sejamos cristãos comportados, que influenciam os que estão ao redor. Deus quer usar-nos como instrumentos para gerar alta temperatura, operar milagres, cumprir sua vontade e trazê-lo de volta. Então, dentro dessa câmara de energização, os fótons são estimulados e eles vão ficando cada vez mais energizados. E você vê, eles vão colidindo, quer dizer, às vezes numa reunião, você chega e você está meio para baixo, você não está tão no espírito, mas aí você vê os irmãos desfrutando, os adolescentes ali puxando o grito de guerra, enfim, você começa a ser energizado pelo contato dentro daquela grande câmara de energização que se torna a reunião. E nisso, irmãos, não se segure, não fique se restringindo, deixe o Espírito te levar. Veja, quando eu estava desfrutando da terça-feira, eu me lembrei, falando bastante do estoiquial, né, que é andar na mesma direção, eu me lembrei do que acontece com Abraão e Ló. Quando Abraão sai, por isso é tão importante, irmãos, nós temos um coração humilde, um espírito pobre. Quando Abraão sai e leva Ló junto, Ló não tinha nada. Então Ló seguia Abraão. A direção de Abraão era a direção de Ló. Se Abraão subia, Ló subia. Se ele ia até para lugares como o Egito, Ló estava junto. Mas com o passar do tempo, Ló foi adquirindo muita coisa, né? E chegou um ponto que aqueles que cuidavam das coisas de Ló brigaram com os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão. E aí Abraão viu, não dá mais para seguir junto. E Abraão então propõe para Ló, olha, escolhe, né? Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita, se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. Nesse momento, irmãos, Ló estava tão cheio, né, que ele pensou, bom, agora é a minha oportunidade de viver sozinho, de fazer o que eu quero da minha vida, de tomar o meu próprio caminho. E aí ele sai da bênção, da bênção, ele sai de debaixo da bênção, que na verdade vinha de Abraão. Ele estava sendo abençoado por ter a mesma direção que Abraão. E a gente sabe tudo que acontece na vida de Ló. Essa também é uma tentação que nós vamos ter. Às vezes você recebe tanta coisa, chega num ponto que você pensa, não preciso mais seguir aqui, não preciso mais seguir essa direção, não preciso mais fazer isso, fazer aquilo. Eu já sei, já estou bom, já tenho muita coisa, vou seguir a minha própria direção. E isso, irmãos, sempre conduz à perda, nunca conduz à vitória, sempre há perda. Por isso, sejamos simples, tendo um espírito pobre, um coração contrito, porque é desses que o Senhor dá a sua atenção, tendo reverência à sua palavra. São esses a quem o Senhor escolhe habitar. São esses que vão conduzir a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.